Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Alice e hoje a gente vai aprender sobre o período da Convenção Nacional dentro da nossa saga da Revolução Francesa. Eu sei, gente, que a Revolução Francesa é um período longo, acontece muita coisa, tem muitos nomes, muitas datas, muita confusão, mas se vocês entenderam Game of Thrones, não tem desculpa para não entender esse período histórico. Então vem comigo, vamos começar a aula. Bom, Convenção Nacional é um período que vai de 1792 até 1795. E para a gente entender esse período, a guerra que estava acontecendo entre a França e, de outro lado, a Áustria e a Prússia é essencial. A guerra foi estourada em abril de 1792. Em 1791 já tinha um clima tenso, já tinham ameaças, já se estava avançando para uma guerra em si, mas foi em 1792 que a guerra de fato estourou. A guerra gerou um contexto muito complicado na França revolucionária, porque gerou a alta generalizada dos preços, também chamada de inflação, e a população mais pobre não conseguia ter acesso a recursos básicos, como o pão. Até porque na guerra você tem que remanejar os recursos também. Você tem que comprar roupa dos soldados, a comida, tem que investir dinheiro no setor bélico, é toda uma estrutura que precisa ser feita. Por que essa guerra aconteceu? Por que a Áustria e a Prússia declararam guerra contra a França revolucionária? Porque elas eram monarquias europeias que viam na Revolução Francesa uma ameaça às suas próprias monarquias, e não era só essas duas potências. Outras monarquias europeias também olhavam com desconfiança, olhavam com receio e com medo para a França revolucionária, porque, no fundo, os revolucionários conseguiram seu objetivo principal, que era o fim do sistema do antigo regime, daquela sociedade de ordens. No início, para o estouro da Revolução Francesa, terminar com o antigo regime era a principal pauta que unia os setores tão diferentes da população. E aí, por isso que ao longo do tempo a Revolução foi tomando outras formas, porque uma vez conquistado esse objetivo principal, cada grupo vai querer administrar a França, vai querer um sistema político para a França, vai querer normas sociais para a França diferentes entre si. Bom, então a guerra estava acontecendo e foi gerando tensão social, por causa da inflação, mas também por uma desconfiança de que o rei Luís XVI estava tramando ali por baixo dos panos, estava de conluio com essas monarquias inimigas, a Áustria e a Prússia, para que ele conseguisse voltar ao trono num sistema de absolutismo, num sistema anterior à Revolução Francesa. E as pessoas estavam cada vez mais desconfiadas, até porque também o rei tomava medidas que demonstravam que assim, reforçavam esses boatos, como por exemplo, ele derrubou 3 decretos que visavam reforçar a defesa da França, suprimir alguns movimentos, algumas confusões anti-revolucionárias. Então as pessoas já estavam meio, quem eram essas pessoas? Principalmente os sans-culottes. Os sans-culottes eram a camada da população basicamente formada por trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos comerciantes, pessoas que não eram da nobreza, pessoas dos setores mais pobres da sociedade. E justamente é por isso que eles receberam essa nomenclatura, porque os culottes eram uma espécie de roupa, de vestuário, era uma calça meio que ia até o joelho, que a nobreza usava. Então, se você não tinha o culotte, se você não usava o culotte, se você era sem culotte, logo sans culotte, você não tinha condição, você não tinha privilégio, você não pertencia àquele status. Então, os sans-culottes usavam calças compridas no cotidiano. E eles vão ser muito importantes nesse contexto de virada, nesse contexto da Convenção Nacional que nós estamos estudando. Bom, o clima foi ficando cada vez mais tenso e, em agosto de 1792, uma multidão invadiu o Palácio das Tulherias, que era a morada oficial do rei e da sua família, e invadiram e pilharam, e aí a família real saiu fugida para a Assembleia, buscando apoio, buscando suporte, e nessa noite morreram cerca de 1.000 pessoas, entre manifestantes e guardas, e foi assim, gente, uma loucura. E aí no dia seguinte, no dia 10 de agosto, muitas pessoas moderadas que compunham a Assembleia fugiram, porque né, era uma invasão ali, era uma coisa que ninguém estava esperando. Então ficaram setores mais
progressistas. E por essa pressão da sociedade, o rei foi suspenso e ficou decidido que ia se fazer uma nova Assembleia, que foi chamada de Convenção Nacional, dessa vez pelo sufrágio universal masculino. Então, as mulheres nessa época ainda não podiam votar, bom, pessoal? Mas era um avanço, visto a Assembleia anterior, que conferiu a monarquia constitucional, que era o regime até então, era um avanço democrático, um avanço republicano nesse sentido, o sufrágio universal masculino, para se compor essa nova Assembleia, que foi chamada de Convenção Nacional. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. O que a Convenção Nacional foi feita para resolver? Quais eram os principais objetivos que essas pessoas, chamadas de deputados, que sentariam ali naquela sala, tinham que decidir? Primeiro, o destino do rei. O que ia acontecer com o rei? E, segundo, qual seria o sistema político adotado na França? O movimento republicano vinha crescendo cada vez mais. Então, existia uma pressão muito grande para se sair de uma monarquia constitucional e se aderir a um sistema de república, que é, spoiler, o que vai acontecer e que a gente vai ver melhor na próxima aula. Mas, o que eu quero falar aqui agora com vocês é um pouquinho da configuração da Convenção Nacional, que vai ser muito importante, inclusive tem reflexos nos dias de hoje também. Na sala da Convenção Nacional, dessas reuniões onde os deputados debatiam as pautas, à esquerda estavam sentados os setores mais progressistas, chamados de jacobinos e também com uma grande parcela dos sans-culottes, também às vezes chamados de montanha, no setor da montanha, porque era a parte mais elevada da sala. À direita estavam sentados os girondinos, que constituíam a parte mais conservadora das pessoas da Assembleia. Os girondinos, eles tinham em comum no início da Revolução a queda do antigo regime e eles tiveram um período de ascensão nesses primeiros anos de monarquia constitucional. Mas eles eram representantes de um setor mais da alta burguesia, de grandes comerciantes, e para eles não era interessante essa ampla participação popular, esse sistema republicano que a galera jacobina tinha interesse em aplicar. Eles defendiam, por exemplo, o voto censitário, que era um voto por renda, e para diminuir a participação popular nas decisões políticas desse novo governo da França. Mas nem jacobinos e nem girondinos eram a maioria da Convenção Nacional. A maioria era constituída pela região da planície, que era a região do centro. Eram as pessoas não alinhadas, nem com um lado, nem com o outro lado. Elas votavam de acordo com as pautas, de acordo com o que estava sendo discutido e o que elas achavam que seriam as melhores decisões para o futuro do país. E até hoje a gente chama quem tem pautas mais progressistas, que queiram mudanças mais significativas na sociedade, de pessoas de esquerda, que têm o viés mais esquerdo da política, e pessoas que têm um caráter mais conservador, que têm pautas políticas mais conservadoras das pessoas de direita, de partidos de direita, enfim. Então esse é um legado aí que a Revolução Francesa deixou pra gente. Bom, aula que vem a gente vai ver então o que ficou decidido, o que essas pessoas votaram e quais vão ser os próximos capítulos dessa nossa saga revolucionária, que ainda está um pouquinho longe de acabar, pessoal. Ainda tem muito pano, muita água aí para rolar, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham um ótimo dia.